Bom dia, gente bonita. Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa celebração de fé, nossa celebração acerca do Evangelho, do testemunho de Jesus. Celebração que faz a gente se encontrar uns com os outros, né? Ter boas conversas, fofocas, mas também faz com que a gente experimente o sagrado à medida que a gente se encontra comunitariamente. Porque o sagrado é essa instância que se revela a partir do encontro que a gente tem em comunidade. Ou o sagrado, ele se testifica, ele se torna mais intenso quando a gente o experimenta assim, com amigos e amigas. E não é à toa que as imagens dos evangelhos e da própria tradição bíblica traz, né, esse sentimento para a gente, né? Essas imagens que a gente recorre ao texto bíblico fazem com que a gente dê conta de que experimentar Deus é a partir da comunidade de amigos e amigas. E que bom que você está aqui, que bom te receber, que bom que você pode descalçar os seus pés e pisar nesse lugar como um lugar que é teu e, portanto, se torna sagrado. Esse lugar que é meu e, portanto, a gente sacraliza. Esse lugar que é nosso e, portanto, nós somos sacralizados, santificados pelo testemunho de Jesus. Você quer ficar em pé comigo nesse instante? Se não quiser ficar em pé, não tem problema. Eu queria te convidar a um instante de oração. E no primeiro momento eu queria que você fechasse os seus olhos, até para a gente tentar fugir um pouco das tentações exteriores, como a tela, né? Como alguém que está aqui fazendo a gente se tornar disperso do nosso próprio coração. Tente encontrar aí o teu coração, a pulsação, a tua respiração, teu corpo. Você chegou. Essa não é a casa da culpa, do medo. Essa é a casa do perdão. Essa não é a casa do ressentimento, de uma acusação, de uma sentença de morte diante de você. É a casa que te doa hospitalidade, que lava os teus pés, que unge a tua cabeça com esse sentido de perfumar a tua vida, de fazer você descansar, mesmo em dias tão difíceis, áridos, desérticos. Essa é a casa onde você pode chamar Deus de amigo, de pai, de mãe, onde pode suscitar aí que você não está sozinho, a companhia, a presença. Por isso a gente repete: eu vou estar com vocês todos os dias. E hoje é dia de estar na casa. A casa é sua, é nossa, é casa de Deus, porque nós estamos aqui. Deus, que essa manhã seja isso, esse encontro que perfuma o nosso coração, que suscita esperança, que faz a gente retomar o gosto do perdão, da gratuidade, da solidariedade, da generosidade,
que o teu testemunho ilumine os nossos corações, que as canções, os abraços, os encontros, tudo isso seja essa usina, catalise esse sentimento, esse espírito que é o espírito do Evangelho, que é o teu espírito a soprar nos nossos corações, a fazer com que a gente não duvide de quem nós somos, a fazer com que a gente encare os dias hostis e difíceis, porque nós sabemos que a tua presença não nos desampara. Tu és um Deus que está conosco, a despeito dos dias difíceis. Tu és um Deus que faz suscitar em nós esperança, mesmo em dias que às vezes nos faltam a fé. Deus, que esse tempo de louvor, que esse tempo de palavra, que esse tempo aqui seja isso, é encontro que faz a gente experimentar a tua presença em nós, a partir de nós e entre nós. Que seja isso. A tua doce revelação a nos dizer: você é filho, é filha amada. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos encher esse lugar de louvor. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz, te obedecer, mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção. Tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Quero ouvir vocês, ó. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz, te obedecer, mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção. Ó o que ele é, ó. Tu serás a nossa força, a nossa salvação. Ele será a alegria da nossa salvação. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso corpo. Tu serás a nossa força, a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Quero ouvir vocês, ó. Tu serás a nossa força, a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Pode melhorar, ó. Tu serás Nossa a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso cor. Melhor ainda mais, ó. O Senhor é nossa força E a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Bom dia, Bethesda. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a essa casa de oração. Essa casa que nos permite estar aqui hoje, né? Estarmos juntos. E assim, para nós é um deleite desfrutar desses louvores, ministrar aqui.
É sempre desafiador, né? A gente está nessa exposição que tem a timidez, tem a vergonha, tem tudo mais, mas é muito gratificante, porque a graça generosa de Deus, ela permeia o nosso coração e nos dá essa oportunidade de estar louvando e refletindo através dos louvores. A gente sempre fala aqui que louvar é orar, né? Que os louvores eles são expressões de oração, expressões de diálogo e expressões de reflexão também. A gente reflete enquanto a gente canta, a gente medita, a gente fica meio introspectivo, né? Analisando um pouco o que tem a ver, o que não tem a ver. Pelo menos eu faço assim, né? Isso é bem particular. Mas louvar a Deus é um momento precioso. E eu te convido a vir conosco, através desses louvores, cantar, louvar, se colocar, né, nessa manhã aqui e aproveitar conosco. Amém? Então, vamos lá? O próximo cântico, ele fala de um rio de vida. E ele afirma que eu não posso deixar de adorar, que eu não posso deixar de louvar, que eu preciso estar na tua presença, contemplando, adorando e me reconhecendo como sujeito humano, cheio de falhas, cheio de fraquezas, cheio de necessidades, mas que necessita dessa presença do Senhor. E a presença é um presente, né? Presentificar é estar diante de Deus, um Deus que é grandioso e que Ele olha para você de uma forma singular, tratando e reconhecendo a sua fragilidade e te dando chances e chances e chances. E vamos louvar? Eu não posso deixar de te amar, eu não posso de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu ouço a tua voz chamando meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Deus, eu ouço a tua voz. Deus, eu ouço a tua voz chamando meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não
te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida que me sustenta. De todo o coração, mais do que o ouro e a prata, a tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta, te quero, Deus. Deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida, ele me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Que me sustenta. É teu rio de vida que me sustenta. Vocês estão ouvindo minha voz direito? É porque quando eu boto aqui, eu tô ouvindo tudo. Aproveitei e fiz vocaliza. Arranhando aqui. Aqui é bem à vontade, né? Quem sabe faz ao vivo. Gente, assim, ó. Rio de vida que nos sustenta. Pra você, o que é que significa isso? Sério. Rio de vida que te sustenta. Alguém tem alguma palavra aí? Interação, viu? Louvor interativo, vamos lá. O que é que significa para você, em uma palavra, esse rio de vida, essa expressão rio de vida? Lindinha. Comunhão, o que mais? Fôlego, perfeito. Bora, gente. Vida, acolhimento, alegria, esperança, amém. Olha como surgem, né? Às vezes a gente se depara com algumas situações onde a gente escuta muito e a gente se expressa pouco. Ou seja, são questões assim que vêm de fora para dentro, né? A gente vai recebendo, de repente a gente está falando sobre, mas a gente não medita sobre, né? E isso a gente vai se deixando levar na caminhada da vida. Então, viver, ele traz pra gente uma tonalidade muito forte de muitas expressões, de muita coisa. E isso é maravilhoso. Eu estar aqui hoje, desfrutando desse momento, é uma forma de vida, né? É eu poder desfrutar desse privilégio. Louvar, cantar, respirar, né? E estar em comunhão. Comunidade, para mim, é uma representação muito forte. Né? Em todos os momentos a gente tem que observar o que nos é proporcionado, né? No nosso dia a dia. E isso fala... Melhorou um pouco. E isso fala através desses louvores. E quando a gente faz essa seleção de cânticos, a gente não faz aleatoriamente. A gente faz algo mesmo com objetividade, considerando todas as nossas questões, né? O ministro geralmente dá uma cara, né, para a ministração. E aqui, eu, por representação feminina, né, que aderi a esse desafio, que para mim é importante e é realmente privilégio, a gente representar aqui a voz feminina através das músicas, né, através dessa ministração, através dessas considerações que a mulher passa, né, dessa sociedade onde a gente recebe uma série de discriminações e etc e tal, mas a gente colocar a voz no microfone e falar sobre nós é algo grandioso,
que nós mulheres precisamos aderir mais a essa prática em toda e qualquer situação. Então, o louvor, que é algo que me move acho que desde o ventre da minha mãe. Eu amo música, a música ela tem que estar em mim, né, em todos os momentos, tristeza, alegria, raiva, seja o que for, mas a música é uma temática que está sempre me envolvendo. E não é à toa que na palavra de Deus ela diz, né, o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. Então, de lábios que confessam o teu nome. Então, essa presentificação de Deus na minha vida é uma presente, né? Deus, ele está presente em todos os momentos. E a gente pode declarar. E esse próximo cântico, ele fala disso, do cantar da alma. Né? Um cantar que vem de dentro. É essa expressão de louvor que a gente manifesta nessa próxima música. E eu queria que você cantasse conosco. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande mistério que não posso entender. Quão grande é o teu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, que se compara a ti. Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, no seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz pro meu perdido coração, até o tempo aqui findar. Ó Santo Espírito,
Obrigada, Senhor, porque nós sentimos o Teu amor, Pai. Nós compreendemos aquilo que Tu tens reservado para nós, que é nada mais, nada menos do que conforto emocional, qualidade de vida, relações saudáveis. É aquilo que Tu desejas para o nosso coração, com certeza a alegria de podermos estar aqui hoje, nessa manhã, tendo a oportunidade de louvar e exaltar o Teu santo nome, através desses louvores, através do nosso pensar, do nosso coração. E nós Te agradecemos, ó Pai, por Tu seres esse Deus que nos ama e a nossa alma canta a Ti. Obrigada, Pai. Continua conosco em nome de Jesus. E esse amor, gente, não vale de nada se eu guardar só para mim. Sério mesmo, né? A gente precisa abraçar o próximo, expressar para aquele que está ao nosso redor sobre esse amor. E não é esse amor, aquele amor perfeito, aquela coisa grandiosa que a gente acha às vezes impossível acontecer. Não, é um gesto. Então eu te convido a sair do seu lugar, nesse horário, nesse momento, agora, abraçar aqueles que estão perto de você hoje, ou até mesmo longe. Eu sei que tem aqueles mais tímidos e você fique à vontade, só faça se você sentir essa vontade, tá? Mas eu te convido a abraçar. Sai do seu lugar, abraça o seu próximo. Declare a bênção do Senhor sobre a vida dele. Uma boa semana, que legal te ver aqui nessa manhã. Então, vai lá. Vamos lá, avô, também, né? Abraçar. Solta o cantor. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. E é isso, ó. Independente do que a gente faz, Deus, Ele não muda. Ele continua sendo bom, Ele continua te amando, Ele continua te acolhendo, Ele continua te abraçando, Ele continua te permitindo caminhar e Ele continua contigo. Então Ele continua sendo Deus em todos, em qualquer situação. Cante conosco, vamos lá, declarando, ó. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua
Amém. Que lindo. Pode... Obrigado, Claudinha, por conduzir o nosso coração, os nossos afetos para esse tempo tão precioso, que é o tempo do louvor, que é uma oração cantada, que vai transmitindo essa mensagem, que vai fazendo com que a gente se dê conta de tantas imagens que às vezes a gente perde acerca de Deus. Porque para falar de Deus a gente precisa de muitas metáforas e de muitas imagens para sermos afetados no coração, para que o nosso coração possa ser assim cuidado, né, como foi e está sendo esse tempo. Gente bonita, nós somos uma comunidade que estamos há 2 semanas, a gente vai ter que colocar uma plaquinha, viu, Helena? Aquela plaquinha de construção, que é assim, há tantos dias nós não estamos nos despedindo de alguém. Eu queria chamar aqui o Dan e o Márcio, viu? Pode vir aqui. Esse casal, né, que foi uma presença e um presente para a nossa comunidade. E hoje é a última celebração, assim, do ano, né, cara? Vocês vão ver a Fortaleza, né? Vão estar aqui, né? Eles estão voltando para Brasília, né? Vão morar em Ceilândia. E foi assim um encontro muito significativo para a gente ter vocês aqui na nossa comunidade, né? Receber vocês e de alguma forma a gente poder também ser abençoado pela vida de vocês. E eu queria que vocês falassem alguma coisa. Ele fala mais, né? Márcio, eu vou colocar para ele. Bom dia a todos. A Bethesda já faz parte da minha vida, né? Eu já conversei com os pastores. Em 98 eu congreguei na Bethesda do Zé Walter. Tive o prazer de passar 1 ano lá, trabalhei com o coral da igreja, né? A gente regeu o coro de lá. E depois desses 28 anos eu nunca mais tinha posto os pés na Bethesda, né? E aí a gente teve essa oportunidade de eu descobrir a Bethesda pelas redes sociais, né? Que ainda estava de pé. E fiquei feliz de poder ter encontrado uma nova forma de adorar a Deus, de conhecer, de viver o Evangelho, né? Forma daqueles padrões anteriores, mas com uma nova consciência. A palavra é essa, consciência do Evangelho de Deus, de Jesus. E apesar de ter sido pouco tempo, mas foi muito intenso, né? De estar num lugar que a gente pode vivenciar a leveza, a singeleza do Evangelho. E vocês são privilegiados por ter uma comunidade em Fortaleza que pensa e caminha desse jeito, com essa visão do que é viver em Jesus, na sua essência. Obrigado. Vai pra onde, cara? Calma. Confesso que ele nos pegou de surpresa. Eu sou menos falador do que o Daniel, menos expressivo. Mas, em resumo, é isso, né? A Bethesda, para nós, significa acolhimento, significa estar em casa, estar em comunhão, sentir essa leveza, sentir a presença de Deus em todos os momentos, em todos os detalhes, né? Então, obrigado a todos aqui, obrigado ao pastor, obrigado a esse lindo louvor, essa comunidade que a gente tanto gosta de vir todos os domingos. E é isso. Obrigado a todos e que Deus abençoe a todo mundo. Vamos orar por eles. Você quer ficar em pé? Isso. Queira. Estendam as mãos para cá para abençoar a vida deles. Do Márcio, do Dan, esse casal querido. Deus, que privilégio a gente ser uma testemunha do teu amor na vida de alguém. Que bom que essa casa, essa comunidade se tornou um farol na vida
do Márcio e do Dan. E que esse testemunho possa irrigar, possa fazer florescer na trajetória deles, aonde eles estiverem, e ser essa boa memória, a memória do amor, a memória da amizade, a memória da mesa, a memória da hospitalidade. E a gente abençoa a ida deles a Brasília, a Ceilândia, e que também lá exista também uma comunidade que os receba e possa fazer com que sejam testemunhas de um jeito bonito de existir, iluminados, inspirados no Evangelho. Amém. Quer fofocar agora? Meu Deus. Gente, nós vamos servir agora a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, a gente precisa fazer com que esse momento seja um momento nosso, né? Da nossa casa, daquilo que a gente entende como importante. A gente doa o dízimo e a oferta porque a gente compreende que esse espaço aqui, tem alguma coisa que está muito alto o sonzinho aí, pode diminuir, tô quase aqui. Tá, calma, filho. Então a gente precisa entender que esse momento precisa ser realizado na leveza que ele pede, mas também com o pragmatismo e a seriedade que é necessário, né? A gente entende que essa relação, né, com o dinheiro, principalmente numa sociedade que é marcada por essa lógica, porque não entenda que a gente não se relacione apenas assim com o dinheiro. É também assim as nossas relações são afetadas por essa lógica neoliberal. E é por isso que você gosta de hierarquizar quem é melhor. É por isso que às vezes a gente entra no processo de uma relação com o outro, na culpabilização entre dívidas e recompensas. Percebe o jogo que nos rouba, que nos tira a capacidade da gente viver nossos relacionamentos, nossos vínculos e a nossa maneira de estar diante daquilo que é bonito para a gente, sem entrar numa relação meramente monetária, financista, economicista. Não. O Evangelho ele traz uma outra lente. É da generosidade, é da solidariedade, é do afeto. Não é porque eu ganho algo que eu vou me esforçar para recompensar aquilo que eu ganhei. Não. É pelo simples fato de estar aqui, de viver essa casa, de saber que ela é importante para mim. É algo que eu amo. E, portanto, eu me comprometo. E, portanto, eu me torno responsável. É isso. Então, faça isso com esse sentimento. É sobre aquilo que você escolheu amar. Não só na relação, de novo, com os dízimos e ofertas, mas também com aquilo que você faz, as suas escolhas na vida. Você pode fazer através do Pix, tem a máquina aqui, o nosso diácono Mor, né? Voltou das férias. Eu não sei o que é isso, aposentado ter férias. Não, lógico, tem que vir mexer com o povo. Mas é isso. Importante que seja uma presença de afeto e de amor nesse instante. Deus, que bom mesmo fazer parte desse lugar, dessa casa de gente amiga e que entende que o compromisso que a gente tem é de amar. A gente ama essa casa. E
portanto, a gente também se responsabiliza por ela através dos nossos dízimos e através das nossas ofertas. A gente quer ser testemunha desse amor e ventilar o quanto essa casa é isso, o quanto a gente deseja proclamar. Você precisa conhecer a Bethesda, esse lugar que de maneira operosa, através do teu Espírito, faz suscitar belezas e faz suscitar uma vontade imensa de existir com tanta vitalidade. Que bom por essa casa, que coisa boa estar nessa casa. E é por isso que a gente mantém ela viva, intensa, a partir e inspirado no teu amor. Amém? As crianças podem sair com a Vitória, que está saindo agora, viu? Para o cultinho, para a conversa, para a brincadeira. Eu quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos, queremos ter as tuas mãos. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador, que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, na terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado
seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu dizia, todos já ouviram, mas repito, que a paz de Cristo abençoe o coração de cada um de vocês. Que bom vê-los aqui, né? Eu estive ausente no último final de semana. Peguei a minha esposa, né, no colo e a levei para um pouquinho longe, não tanto, mas o suficiente para poder cuidar um pouco dela. A gente vem lidando com uma dificuldade que muitos aqui conhecem, né? Ah, tá, já é o meu amigo Mateus Aleluia aí, né? Eu te fez um movimento, manobramos todas as possibilidades para que ela pudesse estar no lugar em que ela não precisasse cuidar de ninguém e que se deixasse cuidar. Então foi por isso a minha ausência. E foi muito bom. Não vou negar que fiquei com saudade, né? A gente teve aqui o Otacílio compartilhando a palavra com a gente, né? O Márcio conduzindo o culto. E é sempre muito bom estar com essa gente toda. A última vez que nós estivemos juntos foi um dia maravilhoso, né? O arraiá da Bethesda foi delicioso, foi bonito, foi tocante, foi uma bênção para o meu coração. E quem esteve lá sabe do que eu estou falando, por tudo, o culto e a sanfona, né? E os grupos de conversa, de amizade, o batismo. Foi maravilhoso, foi intenso, né? Muitos testemunhos. Um deles que poucos viram, mas que fez um bem enorme ao meu coração, foi durante o batismo. Eu estava de um lado da piscina, do outro lado, né? E estava a minha linda netinha, né? A filhinha do Felipe e da Gabi, ficou lá do outro lado, olhava para mim e dizia: "Bobô, bobô". Né? Bobô. Foi lindo. Foi uma manhã abençoada. O Nardier foi batizado. Eu quase apanhei da Darlene. Mas graças a Deus, né, deu tudo certo. Eu quero dividir com vocês uma reflexão, e ela vem permeando a minha vida. É muito curioso essa experiência que eu tenho, de estar meditando num assunto, né, costurando algumas ideias, buscando aproximar essa reflexão da vida concreta de vocês, de quem me ouve. Esse é um desejo que me move o tempo todo. Eu preciso me certificar de que isso que eu estou dizendo não é de um mundo paralelo, né? Que ninguém tangencia, que ninguém toca, que não participa da nossa vida, que você ouve e diz: puxa, eu jamais vou ser assim, eu jamais vou experimentar dessa forma.
E nesse processo todo de criação, de reflexão, por que não dizer de oração, sempre eu sou visitado pelo inesperado, como fui no meio do caminho por uma voz de Deus que é do Mateus Aleluia, que mais à frente vou compartilhar com vocês. E eu queria convidar você para nós iniciarmos essa reflexão juntos no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 16. Esse texto, ele faz parte do nosso imaginário, ele povoa a nossa mente, ele nos influencia de muitas maneiras, que é o texto que registra a ressurreição de Lázaro, não é? Que é uma imagem apelativa, né? Uma imagem hollywoodiana, cinematográfica, né? Todos nós temos essa imagem na cabeça sem precisar assistir um filme. Da leitura, das reflexões, dos sermões todos, das músicas todas, né, que nós ouvimos, a gente consegue imaginar a cena do Cristo dizendo: Lázaro, acorda, vem para fora. Não é? A gente tem essa força, esse apelo da ressurreição, e eu queria caminhar com vocês. O tema que eu dei à minha reflexão é a esperança dos que não conseguem ter fé. E quando eu falar aqui de fé, eu estou me referindo a essa fé nos moldes religiosos, nos moldes tradicionais. Uma fé em uma divindade, em um ser que sobrenaturalmente resolve a minha vida. A fé religiosa basicamente se define aí, ou da religião como a gente vem aprendendo, seja qual for a religião, seja a Umbanda, o Candomblé, o hinduísmo, o budismo, o espiritismo, né? E o cristianismo, todas as expressões do cristianismo, as mais tradicionais, vêm dessa expectativa de que nós não estejamos jogados no mundo, que haja alguém que nos resolva a vida. Eu falo dessa fé. Então, a minha reflexão hoje tem como perspectiva quem não consegue mais ter essa fé, assim como eu. E qual é a esperança de quem perdeu essa fé? Em que essa fé deixa de fazer sentido? Ou o que esperar da vida quando a gente não espera soluções mágicas? Vamos lá então? Vamos ler o texto? O texto é delicioso, porque ele é o último dos 7 sinais que João faz marcar a sua narrativa. A narrativa do João é marcada por 7 sinais realizados por Jesus que indicam, né, a sua cristicidade, a sua messianidade, que ele é a esperança para todos nós. E eu, há pouco tempo, conversei com vocês sobre o primeiro dos sinais. Lembram? Pastor, é tanta coisa na minha cabeça, é tanta notificação. O primeiro dos sinais realizado por Jesus, segundo João, foi a água transformada em vinho, né? E todos esses sinais são carregados de símbolo, de significado, de poesia. Todos eles estão indicando, que é um sinal, nesse sinal é uma indicação para onde vai esse projeto de Jesus. Vamos ler? Um tal de Lázaro tinha caído da cama. Tinha caído de cama, gente, é bem diferente de caído da cama. Ele tinha caído de cama, estava doente. Ele era natural de Betânia, o povoado de Maria e de sua irmã Marta.
Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com perfume e que tinha enxugado os pés dele com os cabelos. Lázaro, que estava doente, era irmão dela. Então as irmãs mandaram a Jesus um recado que dizia: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ouvindo o recado, Jesus disse: essa doença não é para a morte. Não quer dizer que Lázaro nunca mais ia morrer? Não, né? Mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Quando ouviu que ele estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava, onde ele estava, em Jerusalém. Só então disse aos discípulos: vamos outra vez à Judéia. Os discípulos contestaram: mestre, agora há pouco os judeus queriam te apedrejar e vais de novo para lá, para o olho do furacão? Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque nele não há luz. Disse isso e acrescentou: o nosso amigo, quer entender sobre essa luz? O nosso amigo Lázaro adormeceu e eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai se salvar. Jesus se referia à morte de Lázaro. Mas os discípulos pensaram que ele estivesse falando de sono natural. Então Jesus falou claramente para eles: Lázaro está morto, e eu me alegro por não termos estado lá, para que vocês acreditem. Agora, vamos para a casa dele. Então Tomé, chamado gêmeo, lembra de Tomé? O cara da dúvida, o cara que perdeu a fé que todos os outros discípulos pareciam ter. Então Tomé disse aos companheiros: vamos nós também. Vai dar tudo certo. Não, né? Vamos nós. Para que quando der tudo errado, a gente esteja com ele. Vamos nós, para morrermos com ele. Amém. Eu queria, uma vez mais, orar com vocês. Esse é algo que é importante no nosso culto, que deve ser repetido, é esse movimento de oração. Vamos orar juntos? Vamos orar. Senhor, que o nosso coração encontre palavra, ou encontre o que vem antes da palavra, antes do conceito, o que conversa com os nossos desejos, o que conversa com os nossos medos, o que conversa com as nossas faltas, o que conversa com os nossos clamores interiores, clamores indizíveis, impronunciáveis, coisa de espírito, coisa do que anima a nossa vida, que nos move mesmo que nós não consigamos entender. Senhor, que a gente tenha um encontro com essa realidade mais profunda e que ela seja visitada pelo Evangelho que sai da boca de Deus, que foi testificado em Jesus, que hoje de manhã nós sejamos visitados por essa presença, a presença do testemunho, do Evangelho vivo entre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Veja, eu não vou falar muito sobre Lázaro, apesar de Lázaro ser um personagem imprescindível nessa história. Não é muito sobre Lázaro. Mas eu preciso dizer que essa não é uma história sobre o poder sobrenatural de resolver os nossos problemas. Óbvio, nem vou gastar muito tempo aqui. Lázaro, depois dessa experiência, morreu? Morreu. Teve um dia que ele ficou doente e dessa vez morreu. Não se sabe de uma solução desse problema. Então, não foi isso que Jesus foi fazer. Né? Não é uma história sobre
o poder de realizar coisas, o poder sobrenatural. Eu diria que é uma história sobre o amor, sobre o poder do amor, ou de que o amor nos torna capazes. Do que é capaz alguém que ama. Essa é uma história que tem essa perspectiva. E aí eu queria que você percebesse comigo, eu gosto muito de fazer esse movimento no texto. O texto ele tem marcadores, João é craque nisso. Ele vai estabelecendo marcadores, que são sinais que vão ajudando a gente a entender, né, que a gente está no caminho, que a gente está indo para um lugar. Né, marcadores que nos deixem com a perspectiva de que nós estamos a caminho de algo que importa muito. E o que é isso? Para onde a gente está indo? E esses marcadores são todos marcadores do amor. Marcadores de relações de amor. A narrativa sobre a ressurreição de Lázaro é uma narrativa que coloca Lázaro em uma rede de afetos, de amor. Ele é apresentado para a gente assim. E o texto deixa isso muito evidente, muito marcado, para que a gente não perca isso de perspectiva. O texto diz para a gente que ele morava em Betânia, né, a cidade de Maria, que foi aquela que teve o gesto mais afetivo, o gesto mais sensível, por que não dizer o gesto mais sensual, no modo de amar Jesus. Ela derrama perfume sobre Jesus, depois se joga aos seus pés e enxuga seus pés com os cabelos, a ponto da galera do farisaísmo se escandalizar. Foi muito sensual. Eles se escandalizaram. Né? Se ele soubesse quem é ela, a fama dessa mulher aí, lembra da história lá? Se ele soubesse qual é a fama dessa mulher, ele não deixava ela fazer isso com ele. E Jesus disse, para. Ela fez o que podia fazer, isso será lembrado para sempre, para a sua posteridade. Depois, o texto vai dizer para a gente que chegou a notícia para Jesus sobre o adoecimento de Lázaro, né? Dizendo assim, aquele que o Senhor ama. Mais à frente, conclui dizendo que Jesus, João explica, amava Lázaro, Marta e sua irmã. E diante da resistência dos seus discípulos de ir para lá, porque o caldeirão estava fervendo, né? A cabeça de Jesus estava na forca. Mais um passo, Jesus seria executado, e isso acabou acontecendo exatamente como eles previam. Todo mundo ali sabia exatamente o que estava acontecendo, e foi do jeito que eles estavam desconfiando. Não vai para lá, os caras pouco estavam te apedrejando, estavam prestes a te apedrejar. Eles pegaram pedras várias vezes, com as pedras nas mãos. Havia uma fúria, havia um ódio, havia uma resistência contra Jesus. Né? Ele era o maldito profanador da vez, o bode expiatório. Não ia demorar muito, a multidão ia cair sobre ele. E diante dessa resistência ele diz, Lázaro, lembra? Nosso amigo está dormindo. Então, a gente está falando aqui sobre o movimento da ressurreição, que não é o de mostrar o quanto pode um Deus, ou o quanto pode um Messias. Mas a ressurreição aqui tem um outro papel. A ressurreição, ela é a afirmadora do poder do amor. Eis o poder do amor. A ressurreição, ela é a indicação, o índice do que faz o amor em nós. O assunto é sobre esse. E aí, a gente tem duas imagens
na narrativa que são muito lindas, para explicar esse poder ressuscitador que o amor tem, de nos devolver à vida, de nos devolver para a vida. Não apenas nos devolver a vida, mas nos devolver para a vida. A primeira deles é a imagem do sono, da dormência. Jesus utiliza um eufemismo, mas eu diria que não é um eufemismo. É uma descrição do que está acontecendo. Ele diz, Lázaro dorme e eu preciso ir lá para acordá-lo. É uma imagem linda do amor. Porque o que faz o amor, se não despertar? O que estava letalmente adormecido, mortalmente apagado, do que estava perdido. O que faz o amor, se não acordar, despertar? Eu vou lá para acordá-lo. Essa é a força do amor, nos despertar quando dormimos o sono da indiferença, da apatia, da incredulidade, porque a pior das incredulidades não é incredulidade em um Deus sobrenatural, a pior das incredulidades é a incredulidade no outro. Essa é que nos mata. A outra imagem, que é uma imagem frequente em João, as duas são, se você ler depois, eu sugiro que você, essa semana, escolha a primeira carta de João para ler, que você vai ter, ali também esses marcadores todos estão lá na primeira carta de João. Ele é a imagem da luz, né? Isso é importante para ele. Para João, ele diz primeiro que Deus é amor, esse amor mais sensível, mais concreto, esse amor visceral, esse amor que está na escuta do outro, no olhar, no olfato, no cheiro, no paladar, no toque, no abraço, no acolhimento, esse amor mais concreto. Para João, Deus é amor, e quem ama quem está aí, conhece a Deus, João vai dizer. Depois ele diz que Deus é luz, né? E esse Deus que é amor é luz. E Jesus faz essa afirmação, ele diz, olha, diante da resistência dos discípulos de entender qual é a força que o move ali, ele diz, olha, não são 12 as horas do dia? Quem anda de dia não tropeça, mas quem anda de noite tropeça sempre. Vamos nós lá para acordá-lo, porque ele está dormindo. Porque o amor para Jesus, para o Evangelho, preste bem atenção no que eu estou te dizendo aqui, o amor é como caminhar de dia. Quem ama sabe o que vale a pena. Quem ama sabe, não é se vai dar certo, sabe que vai valer a pena. Quem ama está no caminho iluminado, está a caminho do que deve ser seguido. Bom, mas eu vou descer com vocês aqui nessa viagem da história da ressurreição de Lázaro. Porque eu não quero falar sobre isso. Não hoje, talvez um dia, talvez em outro momento. Eu quero que a gente coloque os olhos sobre uma personagem dessa história que pode passar despercebida, mas ela é determinante. Um rapazinho chamado Tomé. Se alguém me ajudar com um copo d'água, eu agradeço muito, por favor. Tomé. A gente sabe de Tomé por conta da sua reação, da sua resistência em acreditar na notícia que as mulheres trouxeram de que Jesus havia ressuscitado. Lembram? Ele não acredita. A gente sabe dele a partir disso. Da sua resistência em acreditar em ressurreição, da sua incredulidade. Ele encarnou essa figura. Mas eu quero propor a vocês que, ao contrário disso, Tomé, ele representa o nascimento de um cristão. Eu diria assim,
para dar asas aqui à nossa reflexão, que nós nos abraçamos com muita frequência como exemplo de fé ou de devoção a Pedro, que na narrativa bíblica parece exemplificar mais um tipo de crente que deixa de existir diante da morte de Jesus, que se atrapalha todo, que dá com os burros na água, que bate de frente com a parede. Pedro, né? Quando Pedro diz, todos podem te negar, eu jamais te negarei. Todos vão deixar de acreditar, eu jamais deixarei de acreditar em ti. A gente se apega a esse tipo de perspectiva que em Tomé ela é esvaziada. Tomé se desilude disso. E Jesus propõe que Pedro também se desiluda desse tipo de fé. Jesus vai dizer para ele, esse tipo de fé não dura uma noite. Antes que a noite termine, o galo cantará 3 vezes. Você me negará 3 vezes antes que o galo cante, perdão. Obrigado, meu querido. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Esse tipo de fé, essa fé que se funda numa perspectiva ilusória, numa panaceia, numa negação da realidade, isso não dura uma noite, isso não dura uma escuridão na vida. E Tomé aparece para nós, eu quero propor isso, que a gente olhe para Tomé com essa perspectiva, como uma possibilidade de fé que nasce a partir de Jesus. Uma fé que nasce da desilusão. Uma fé que nasce de quem não espera nada de sobrenatural. Uma fé que nasce de quem não espera nada das estruturas tradicionais da fé, das crenças, de quem não acredita desse jeito, de quem deixou de acreditar dessa forma. Uma outra expressão de fé. Uma fé que nasce de quem chegou ao fundo do poço. De quem esgotou uma perspectiva de religião. Uma fé que nasce da morte de Jesus. É desse tipo de perspectiva que eu quero trabalhar. Com Tomé, eu queria que a gente olhasse para ele. E talvez Tomé indique para você uma possibilidade de fé que você ainda não levou em consideração. Então, eu quero fazer 2 afirmações sobre isso. Chegar a 2 conclusões com vocês. Primeiro, o amor é a esperança de quem não consegue ter fé, de quem não consegue acreditar. O amor é o exercício espiritual, é a espiritualidade. O amor é a religião daqueles que perderam a fé. Ou perderam esse tipo de fé. Eu quero lembrar vocês que nós chamamos de fé aqui, apenas como organização da nossa reflexão, nós chamamos de fé essa prática de esperar soluções mágicas, milagrosas da vida. É dessa fé que eu falo quando digo perdeu a fé, que inclusive foi a fé que eu perdi. E quando falo de amor, do que é que eu estou falando? Quando eu falo de amor, eu estou falando de você desligar as notificações do seu celular. Tá bom, vai. Todo mundo faz isso um dia na vida, né? O amor, ele é uma abertura sensível, uma abertura nervosa, e é uma experiência do corpo. É uma experiência corpórea, é de pele. Longe dos olhos, longe do coração, não é assim que a gente diz? Com muita sabedoria. É fato, o amor é uma experiência que passa, eu repito, pela escuta, pelo toque, pela percepção do outro, de deixar o outro vir à nossa existência.
de deixar, de fazer o outro existir diante de nós. O amor, ele é essa abertura, uma abertura corajosa, para que o outro mexa conosco, para que o outro nos afete. É daí que vem a palavra paixão. Paixão que vai estar em duas palavras que a gente gosta muito e aplaude: compaixão, empatia, não é? Paixão. E paixão significa literalmente sofrimento. Porque aquele que ama aceita o sofrimento para ter o outro. Sofre com o outro, sofre junto ao outro, desiste de fugir a qualquer custo da decepção, desiste de fugir a qualquer custo da perturbação, da preocupação, do trabalho que dá se abrir para o outro. Tem coisa mais trabalhosa do que deixar que o outro, que carrega todas as suas dores, nós já temos as nossas, né? Todos os seus problemas, todas as suas complexidades, todas as suas dificuldades, deixar que o outro nos afete, porque você está expandindo, inclusive, o seu sofrimento. Você vai expandir a sua alegria, você vai expandir o seu prazer, mas também vai expandir o seu sofrimento. Não é? O amor tem essa perspectiva. E Tomé encarna bem isso. É bem interessante a gente perceber as duas vezes que Tomé aparece para nós na narrativa do Evangelho, na narrativa de João. A primeira deles é essa, e cada uma delas, Tomé, ele arranca, o João arranca da narrativa uma expressão de fé que é surpreendente e revolucionária. A primeira delas foi essa que eu acabei de ler com vocês. Jesus fala: vamos a Betânia acordar o nosso amigo que está dormindo. Todo mundo resiste. Tomé sabe disso. Aliás, Tomé tem convicção de que eles vão se lascar, de que vai dar errado. Tomé não tem dúvida de que vai dar errado. Ele tem outras dúvidas. Quando ele é chamado por Jesus, ele diz aos demais discípulos, não algo como, vamos lá que vai dar tudo certo, né? Vamos lá que vai acontecer a ressurreição. Vamos lá que a gente vai assistir o evento mais milagroso e espetacular que alguém poderia ver. Não, ele diz, vamos lá morrer com ele. É até uma expressão assim meio antipática, né? É uma expressão assim, estraga prazer, do tipo colocar areia na farofa, né? Do tipo colocar água no chope, de estragar tudo. Pô, fica quieto. Quem foi que te perguntou? Já está todo mundo aqui com dificuldade, você vai e solta uma dessa, né? Quem sabe há até um certo sarcasmo ali, né? Vamos lá também nós para morrermos com ele. Então, o que essa expressão de fé em Tomé diz para nós? Que Tomé, ele não acredita no poder milagroso de fazer coisas, mas ele acredita na amizade. Eu vou junto. É nisso que ele acredita. É essa a fé que o move. A espiritualidade que enche o coração de Tomé não é uma espiritualidade mágica. A espiritualidade que move, que hoje foi representada em uma das nossas canções, a Claudinha ressaltou tão bem, a espiritualidade que é um rio de vida, né, que passa entre nós, que o rio ele era essa presença na geografia, esse acontecimento na geografia que dava esperança, porque ao redor do rio tinha fertilidade, tinha vida, estar próximo à água era estar próxima do frescor, da possibilidade de plantar e colher, de viver bem, né? Então, esse rio de vida, essa espiritualidade que faz a gente vicejar, que
arregala os olhos, que enche os olhos, que faz o coração queimar, que faz a gente vivo. Porque de vez em quando a gente morre em vida, e é o amor que pode nos ressuscitar, nos devolver ao caminho, iluminar a nossa jornada. Ele não tem esperança que vai dar certo. Aliás, ele tem certeza de que vai terminar mal. Mas ele acredita na amizade. A gente conhece a expressão Deus é amor, mas o amor pode ser uma coisa assim. A gente pode fazer com o amor o que a gente fez com Deus. Uma idealização, uma abstração, né? Que é o amor, e aí cabe tudo. As coisas mais fofas, né, cabem na ideia que a gente tem do amor. Mas o amor não é fofo. O amor é intenso. O amor é vivo. O amor tem experiências de muito prazer. Talvez as experiências de maior prazer que nós tenhamos sejam relacionadas ao amor. A esse corpo que se abre ao outro, que abraça o outro. Mas não é só disso que o amor trata. O amor trata de persistência, de paciência, de tolerância, de renúncia. O amor trata de sofrimento também. Então, talvez a gente pudesse substituir, sem errar, a palavra amor por amizade. E dizer, Deus é a amizade. Esse amor que passa pelo corpo. Vamos nós também para morrermos com ele. E depois, ao final do Evangelho, vocês conhecem a história. As mulheres vão amar Jesus ainda que morto. Que amor! Que amor do caramba, meu! Que amor! Jesus morreu, elas não vão lá para ver um túmulo vazio, elas vão lá para ver um corpo e elas querem perfumar esse corpo depois de morto. O que importa? Nós amamos. Quem já perdeu alguém que ama aqui sabe do que eu estou falando, né? Como o corpo importa, mesmo depois de morto, para aquele que ama. Elas vão, chegam lá, o túmulo está vazio. E acontece vários episódios. Elas voltam para os homens, Maria Madalena, por isso ela é chamada na tradição de a primeira apóstola, porque ela é a primeira que testifica a ressurreição do Evangelho em Jesus, ou a ressurreição do Jesus do Evangelho. E eles não acreditam. Depois, Jesus aparece a esses homens. Ele só aparece porque os caras têm dificuldade. Os homens vivem sob essa maldição de não conseguirem acreditar nas mulheres. É fato isso. E Jesus volta para resolver esse problema do machismo, para trazer, quem sabe, uma cura, né, para essa maldição de uma masculinidade que repudia, que dá as costas às mulheres. Jesus aparece. Aí quem não está lá? O cara desiludido. Tomé não está lá. Aí os discípulos, primeiro foram as mulheres, depois vão todos os homens da casa. Jesus ressuscitou, cara! É verdade o que as mulheres falaram! Aí Tomé, tá. Mas todo mundo viu! Mas não consigo acreditar. Só se eu tocar em suas chagas. Só se eu tocar em suas feridas. Novamente, aí Jesus, na narrativa, aparece a Tomé. Jesus volta por causa de Tomé, cara. Entende isso? Que ressurreição tem a ver com quem perdeu a fé? Ou perdeu um tipo de fé? Com quem não consegue mais acreditar de um jeito? E está aí quase que de mãos dadas com o pessimismo, com um jeito cáustico de viver? É para Tomé que Jesus volta, cara. E o que Jesus faz quando vê Tomé? Toca nas minhas feridas.
E quando ele toca nas feridas de Tomé, ele toca em Deus. Quando ele toca na dor, quando ele toca nas feridas de Jesus, quando ele toca na dor de Jesus, ele toca em Deus. E o Thomas Halleck vai dizer que essas são as feridas de Deus. Esse é o Deus em que ele acredita, o Deus ferido. E aí, qual é a resposta de Tomé quando ele toca nas feridas de Deus? É por amor. Senhor meu e Deus meu. E finalmente, o amor é, portanto, a fé despida de abstrações. Quando você diz Deus, tudo que você tem é uma abstração. Quantas abstrações cabem nesse nome Deus? Ou quantos nomes cabem nessa abstração? Abstração é aquilo que não é concreto. Você precisa meio que sair, por isso é abstrair, né? Sair do concreto, sair da vida para imaginar um Deus. E você não consegue, nenhum de nós consegue. A fé fracassa aí. Se você levar as últimas consequências da abstração, você vai dizer Deus não existe. Porque toda vez que você abstrair por um Deus, por um Jeová, Elohim, Senhor, Teus, né? Exu, Tupã, Alá, toda vez que você abstrair, você vai imaginar um corpo, uma pessoa, que é tudo que você tem. Por isso que a Bíblia é um desfile do que se chama na teologia de antropomorfismos. Antropos, homem, morfismo, forma. É de manifestações humanas para falar de Deus. De Gênesis ao Apocalipse. Essa sede que a gente tem de tentar lidar com essa abstração frustrante. Mas em Jesus, essa é a radicalidade do cristianismo, essa é a grandeza do cristianismo. Em Jesus, nós despimos a nossa ideia de Deus de toda e qualquer idealização e abstração. Em Jesus, nós temos um Deus que é gente, humano, que tem corpo, que tem feridas como você tem. O Deus em Jesus é um Deus ferido, e toda vez que você tocar nas feridas, quaisquer que sejam de qualquer pessoa, você estará tocando em Deus. É o que Tomé faz. Ele toca nas feridas de Deus, quando ele toca nas feridas de Jesus. Esquece. Para o cristianismo, espiritualidade é uma experiência nervosa, sensível e do corpo. A espiritualidade do cristianismo é uma espiritualidade à flor da pele. E essa imagem é lindamente explorada pelo Márcio Cardoso no seu livro Deus que me toca a pele. Leiam. Leiam. Leiam, por favor. Cadê o livro? Está sem cópias. Precisa mandar fazer mais. Mas ele tem versão digital. Fala com ele, que ele dá um jeito de chegar até você. E aí entra o que eu comecei hoje dando um testemunho. Eu tenho uma admiração enorme por uma artista cearense, natural de Paracuru, da região de Paracuru, São João do Curu, não é isso o nome? São Luís do Curu, que é um rio, né? E ela se criou ali, uma nordestina apaixonada, artista fantástica. Os desenhos, as pinturas, os painéis que ela faz são belíssimos. E ela é tatuadora. E eu queria fazer uma tatuagem, já há muito tempo alimentada no meu coração, como uma homenagem às maternidades que me gestam.
né? Todas elas que estão em torno de mim e que me atravessam, como diria o Johnny Loyola. E quem conhece a Avoante, o nome dela é Raquel, mas ela é conhecida por Avoante. Quem conhece a Avoante sabe que o ateliê dela é uma imersão, né, estética. É muito bom. Apesar da dor que você sente ali, né, mas é muito bom. Por tudo, todas as imagens, todas as expressões estéticas, e porque ela é responsável por uma playlist maravilhosa de músicas. E ela tocava, dentre as várias músicas, Mateus Aleluia, a gente conversou sobre Mateus Aleluia, ela me apresentou mais ao Mateus Aleluia, e eu, ao chegar em casa, corri para fuçar, ouvir, e ontem passei a manhã ouvindo Mateus Aleluia, e o novo álbum dele, né? A música que dá tema ao álbum é Amor Cinza. Eu disse, esse é o hino da minha espiritualidade. Porque é exatamente sobre isso que eu vou falar amanhã com a minha comunidade. E fiquei ouvindo essa música ali várias vezes, e eu vou primeiro ler a poesia para vocês, e a gente vai assistir. A gente vai precisar apagar essas luzes depois. Mas, para Mateus Aleluia, né, além de celebrar o amor, a gente precisa celebrar o lugar do amor, a ocasião do amor. Por quê? A gente não ama porque vai dar tudo certo. A gente ama porque aprendeu na vida que não dá tudo certo. A gente não ama porque a gente é potente. A gente ama porque a gente é impotente. É frágil. Não ama porque a gente é forte, é capaz, né? É virtuoso. Mulher virtuosa, quem a achará? Ninguém. Ninguém acha essa mulher. E nem o homem virtuoso. Não existe essa virtude que torna você um ser abstrato, de tão puro. Não existe isso. Isso não faz parte da nossa vida. A gente se desiludiu com isso. O amor começa na desilusão. O amor nasce na decepção. É a decepção o lugar do amor. E ele vai chamar isso de cinza. Olha que lindo, olha só. Ele diz assim, na linha do horizonte tem um fundo cinza. Para lá dessa linha eu me lanço. Eu vou. Não aceito quando dizem que o fim é cinza. Se eu vejo cinza como um início em cor, quando tudo finda, dizem, virou cinza. Equívoco, pois cinza cura, poesia eu sou. O traje cinza lembra fidalguia. Quarta-feira, cinza, é dia de louvor. Vamos celebrar o amor há de renascer das cinzas. Vamos festejar o cinza com amor. Gota de orvalho prateada é cinza. Massa encefálica é cinza, amor. A purificação também se faz com cinza. Fênix renasceu das cinzas com ronor. Só quero dengo quando o dia é cinza. Ler poesia e cantar ao sol. Dedilho a viola e o sonho colorido. E vejo no amante que o cinza desnudou. Vamos assistir? Ele é uma figura linda. E chega a nós carregando uma espiritualidade que é a do candomblé baiano. É uma figura belíssima. Você vê que a vida é feita de esperança, né? Pela história de Maura, né? Por que esperança? Porque tem várias verdades. Não é só a minha verdade, que a minha verdade pode ser uma mentira. Mas eu tenho uma esperança que a verdade de alguém com quem eu for falar seja realmente a verdade. E se eu me enganar com essa pessoa, eu posso encontrar na outra pessoa a verdade. Não é verdade? A vida é feita de esperança, sempre. É por isso que nós, um dia tocado por isso, acreditamos que a vida é feita de positivismo.
do horizonte tem um fundo cinza. Pra lá dessa linha eu me lanço e vou. Não aceito quando dizem que o fim é cinza. Eu vejo cinza como um início em cor. Quando tudo finda, dizem virou cinza. Equívoco, pois cinza cura é poesia, eu sou. Um traje cinza lembra a vida guia. Quarta-feira cinza é dia de louvor. Vamos celebrar. O amor há de renascer das cinzas. Vamos festejar o cinza com amor. Vamos celebrar. O amor há de renascer das cinzas. Vamos festejar o cinza com amor. Gota de orvalho prateada é cinza. Massa encefálica é cinza, amor. A purificação também se faz com cinza. E Fênix renasceu das cinzas com honor. Só quero dengo quando o dia é cinza. Leio poesia e cantarolo só. Dedilho a viola e sonho colorido. Me vejo no amante que o cinza desnudou. Vamos celebrar o amor há de renascer das cinzas. Vamos festejar o cinza com amor. Sonho, sonha, sonha, baba debo, coro baba, sonha, sonho, sonha, sonha, baba debo, coro baba, sonha, sonho, sonha, sonha, baba debo, coro baba, sonha, sonho, sonha, sonha, baba debo. Vamos ficar em pé Fabiana, em oração. Obrigada. Fabiana, aleluia, filha dele, canta com ele. No álbum tem, na música, tem
uma cuíca chorando, que é a coisa mais linda. E eu sugiro que vocês ouçam como quem ora, né? Eu queria orar com você nesse momento, se você me permite, participar do seu clamor. Queria que você trouxesse esse clamor, deixasse esse clamor emergir na sua oração, vir à tona. Se ele não tem conceito, que ele venha com um silêncio reverente de quem sabe que está pisando em um solo sagrado, que é o solo do teu coração. Senhor, nós queremos abençoar isso que hoje experimentamos. Que essa palavra reverbere, que ela mexa com a gente, que ela crie lacunas, vazios para os quais nós teremos que voltar e pensar mais um pouco e orar mais um pouco. Nós queremos assim, Deus, orar com o salmista que diz: cava em mim um coração. Nós queremos esse encontro corajoso da fé com os nossos próprios vazios, com as nossas faltas, com as nossas perdas, porque é a partir deles que nós podemos experimentar uma fé que é cheia de amor, que é uma fé compassiva, misericordiosa, que é uma fé que tem sede e fome de justiça, que é uma fé que anseia por abrir-se ao outro, que é uma fé que anseia pela hospitalidade. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Pai, a oração de cada um de nós hoje aqui. Amém. 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 Deus abençoe você.